Fica à vontade aqui nesse lugar. E que toda a igreja diga amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra aí, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós temos a cada dia buscado aprender e buscado a vivenciar as coisas que Deus tem para a nossa vida, correto? Nós estamos aqui para que a gente possa descobrir os tesouros que Deus tem para a nossa vida e como receber esse tesouro. É muito importante nós compreendermos que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos uma herança. E essa herança, ela está guardada, esperando que nós estejamos prontos para que nós possamos recebê-la, entendeu? E ela é liberada aos poucos, né? Você recebe um pouquinho, mais um pouquinho. Conforme nós vamos avançando, conforme nós estamos preparados, Deus vai liberando essa herança e vai fazendo com que a gente possa viver o sobrenatural dele. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é a cada dia descobrir essas heranças que elas estão na palavra e como atrair elas para a nossa vida. Porque eu tenho certeza, nós vivemos no mundo mal? Sim. Nós vivemos no mundo difícil? Sim. Mas, porém, contudo, entretanto, nós temos um Deus que diz que nós comeríamos o que há de melhor dessa terra. Um Deus que nos abençoa, um Deus que nos guia, um Deus que diz que nele nós podemos todas as coisas. Então, nós precisamos não olhar para como esse mundo gere, mas nós precisamos olhar como o reino de Deus gere a nossa vida. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre algo bem importante. Eu queria ler com vocês aí, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Gente, vamos, hoje quando o bispo teve uma das passagens que foi essa, e na hora que ele estava falando sobre isso, eu falei, é isso que eu vou pregar à noite, né? E é muito importante nós compreendermos o que é o Evangelho, sabe? O Evangelho, nós não somos merecedores da salvação de Jesus, nós somos falhos. Isso a própria palavra diz. E a única coisa que nós precisamos fazer e que nós podemos fazer para sermos salvos é aceitarmos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele tem que ser o centro da nossa vida. A partir disso é óbvio, nós temos que tomar decisões, a nossa vida precisa ser direcionada ao máximo para que Ele seja sempre o centro da nossa vida, sabe? Então, nós somos salvos por merecimento? Não, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos porque colocamos Ele como o centro da nossa vida, sabe? Nós somos salvos porque Ele nos amou mesmo com as nossas fraquezas.
Quantas vezes você disse que ia mudar e não conseguiu mudar, acabou retrocedendo? Você precisa da misericórdia, nós precisamos da misericórdia, sabe? A palavra diz que não há um justo sequer na face da terra. A palavra diz que não há ninguém na terra que seja perfeito. E nós não podemos ser hipócritas de falar o contrário, sabe? Então, é muito importante nós compreendermos, primeira coisa, Ele é aquele que nos salva. Por mais que nós possamos tentarmos fazer qualquer coisa, não será para a salvação, será para outros fins, não para a salvação. A salvação é apenas uma decisão sua com Jesus, ok? Correto? Porém, é o que eu estava falando aqui agora sobre essa herança que nós temos. Quando Jesus te chamou para viver com Ele, Ele te deu promessas. A palavra, ela tem ela tem milhares de promessas que nos garante viver uma vida sobrenatural aqui nessa terra. A palavra diz que nós não vamos estar sozinhos. A palavra diz que quando nós enfrentarmos as lutas, Jesus vai estar conosco, Ele vai estar à frente. A palavra diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra diz que se nós buscarmos o reino dEle, a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E por aí vai, sabe? Tem muitas promessas para a nossa vida. Agora, por que muitas vezes nós, estando salvos, nós não conseguimos viver todas essas promessas? Por que muitas vezes nós nós vamos para o céu, está tudo bem, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós já cremos em Jesus como nosso Salvador, nós fomos libertos por causa desse amor, por causa do sangue de Jesus, porém, eu não vivo aquilo que a palavra me garante que eu deveria viver. E a resposta está exatamente sobre o que nós vamos falar aqui hoje, sabe? O que é um cristão? O cristão é aquele que aceita Cristo como Salvador, correto? Agora, o que é um discípulo? O discípulo é aquele que segue a Jesus e que imita a Jesus, aquele que aprende com Jesus e faz igual a Jesus. Todos aqueles que estão salvos estão totalmente preocupados em fazer igual a Jesus? Não. Muitas vezes a pessoa salva, ela começa a vir à igreja, ela recebeu a salvação e continua a vida dela. Ela vai viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dela? Não. Ela está salva? Está salva. Mas ela não vai ter que tomar muito cuidado para não perder a salvação. Isso é outra história e tudo mais, não vou entrar nesse mérito hoje. Porém, ela vai deixar muitas vezes viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Você está entendendo? Porque a palavra ela é muito clara. Nós acabamos de ler aqui sobre... Olha o que está escrito no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Você já pensou qual é o nível de pedir o que quiser e ser concedido? Nós tivemos exemplos na Bíblia, né? De que Elias mandou descer fogo do céu, caiu fogo do céu do nada, sabe? Nós tivemos exemplos da Bíblia que pessoas foram ressuscitadas, sabe? Então, nós precisamos viver como? Dessa forma. Eu não quero viver um evangelho mesquinho. Eu não quero viver um evangelho qualquer. Gente, de coisa morna, existe um monte aí fora. Eu quero viver um evangelho vivo. O evangelho que realmente faça eu viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. O evangelho que faça eu me sentir vivo. O evangelho que faça eu me sentir vivendo algo sobrenatural, algo que vai além daquilo que eu posso explicar. E posso te garantir uma coisa: uma das coisas que mais garante a minha fé é porque os meus olhos não conseguem explicar tudo que eu já vi aqui nessa terra. Todas as coisas que Deus tem feito até aqui. Você está entendendo? Porque garanto que muitos aqui já viram grandes coisas acontecerem, sabe? E eu confesso que eu não consigo explicar, com a minha racionalidade humana, eu não consigo explicar aquilo que Deus tem feito na minha vida e ao redor da minha vida. Pessoas que você conhece, pessoas que você vai vendo a transformação, você vai vendo aquilo que Deus vai fazendo, isso é lindo, é maravilhoso, sabe? Então, o que nós precisamos nos preocupar, tá? Tudo
que tudo que nós vivemos, nós, de voltar um pouquinho, né? Tudo que nós recebemos e que realmente faz diferença na nossa vida, nos transforma. Por exemplo, se você estiver com a pessoa certa do seu lado num relacionamento e tudo mais, essa pessoa vai te transformar e vai abençoar a sua vida, correto? Se você for para uma faculdade, tá? Você fizer uma faculdade e realmente você viver daquilo ali, você gostar daquilo ali vai mudar a sua vida. Tem gente que faz faculdade por fazer, vai mudar a sua vida? Não, não vai mudar, né? Mas se você viver daquilo ali vai mudar a sua vida. Coisas que fazem a diferença em nós, elas têm resultados, elas têm frutos. E com Deus é a mesma coisa. Nós acabamos de ler aqui o seguinte, olha, preste atenção. Tudo que tiver em mim vai trazer frutos. Tudo que tiver em mim, tudo que tiver em Jesus, né? No caso de Jesus, tudo que tiver em Jesus vai reproduzir frutos. Então, o que acontece? A nossa fé, voltamos, eu não vou falar sobre salvação hoje, tá, gente? Não é sobre salvação. Agora, a nossa fé, ela é muito guiada por frutos, coisas que nós vivemos, coisas que nós realizamos e experimentamos. A palavra diz, se você for abrir, né, Tiago 2,26, que a fé sem obras ela é morta. Por que a fé sem obras ela é morta? Se você é um verdadeiro cristão, se você é um discípulo, a sua fé tem que mover o sobrenatural, porque é natural. Vocês estão entendendo? A pior coisa que um cristão pode fazer, ou, aí já vamos falar, eu estava falando sobre isso, né, sobre discípulo e cristão. Todo discípulo, ele é cristão, mas nem todo cristão é discípulo. Agora, a pior coisa que um discípulo pode fazer é viver uma vida natural. Porque uma vida natural é fazer tudo aquilo que você pode mover com as suas mãos, ou com a sua inteligência, ou com aquilo que você está acostumado a fazer, ou que já fez no passado e acha que vai dar certo do mesmo jeito que você já fez, vai fazer de novo, vai dar certo. Porém, a nossa vida, ela não é natural, a nossa vida ela é sobrenatural, ela é sobre fé. E eu sempre costumo falar o seguinte: tudo que você vai fazer na sua vida, sempre coloca um pouco de fé. O que é um pouco de fé? É ir um pouquinho além do que você estaria confortável de ir. Por exemplo, tá? Vamos dizer que, deixa eu ver aqui algum exemplo, né? Vamos dizer que você vai abrir um negócio que custa 10 mil. Você tem os 10 mil? Abre um negócio que custa 15. Por quê? Porque você vai ter que ter fé, você vai precisar de Jesus nessa tua empreitada. Você está entendendo? Fé. Ah, mas é maluquice, pastor. Sim, é maluquice. Jesus veio para, as coisas loucas desse mundo veio para confundir as sábias. Se você vai na sua própria força, você vai na sua própria força. Se você vai na fé de Jesus, Ele vai guiando os seus passos. Você está entendendo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Nós precisamos viver assim como diz esse João 15, que ele fala sobre os frutos. Os frutos fazem toda a diferença. Como você conhece alguém? Pelos seus frutos. Como você conhece uma pessoa? Pelos seus frutos. Eu tenho muito medo e muita preocupação de julgar alguém pelo que as pessoas falam, pelo que os outros falam. Porque pelo que os outros falam, é aquilo que a pessoa enxergou. Eu sempre tomo muito cuidado, por quê? Porque o que as pessoas falam, elas vão isso vai tudo cheio de sentimentos, vai cheio de como é que eu vou dizer? Cheio de pensamentos próprios, pensamentos humanos. Agora, fruto é fruto. Fruto é fruto. Se você vê uma pessoa, por exemplo, que todas as pessoas que estão em volta dela são abençoadas, você vê um bom fruto. Você sabe, eu vou encostar naquela pessoa ali e eu vou ser abençoado também. Isso é um bom fruto, sabe? Então,
que são frutos? Frutos o fruto é o resultado do nosso plantio, sabe? É resultado daquilo que nós estamos recebendo. E o pior que nós podemos fazer é viver uma vida sem frutos. Porque muitas vezes estamos plantando e matando aquilo que nós estamos plantando. Na hora de colher, a gente mata tudo, deixa tudo morrer. Já parou para pensar? Tem muita gente que diz o seguinte: ah, pastor, mas eu plantei, mas agora eu não estou colhendo. Por quê? Plantar é uma coisa, colher é outra. E o colher exige que você esteja até saudável para que você dê frutos. Você plantou. Na hora de colher você está mal, o que vai acontecer? Vai dar ruim. É como, por exemplo, se você planta num solo, tá? No solo, no momento ele está fértil. Na hora de colher, caiu uma geada, caiu uma grande chuva, sei lá, qualquer coisa que deixe o terreno ruim. A colheita vai ser boa? Não. Você está entendendo? E muitas vezes nós como cristãos estamos assim. Nós como discípulos estamos assim. Nós plantamos, e a palavra diz sobre persistência. Nós temos que ser persistentes, nós temos que ficar firmes na rocha, nós temos que colocar o nosso pé no chão e ficar firmes na rocha. E quando nós falamos sobre, na hora de colher, nós não estamos bem. E por causa disso, deixamos de viver as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos nos preocupar com os frutos, nós precisamos nos preocupar com o resultado daquilo que nós fazemos. Como estão as pessoas que estão do seu lado, por exemplo? Você tem mais abençoado ou mais sugado as pessoas que estão do seu lado? As pessoas que estão do seu lado, elas estão avançando ou estão recuando? Gente, eu não estou falando sobre a pessoa, estou falando sobre você, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte: se é uma pessoa é uma coisa, mas quando começa a ser mais de uma pessoa, aí você começa a ver uma, como é que eu posso dizer? Uma frequência, mas você começa a ver um padrão, sabe? Então, às vezes nós não estamos bem. Quando nós não estamos bem, nós fazemos plantios ruins. Nós temos que ir lá e consertar. Nós temos que ir lá. No momento que nós estivermos bem, nós vamos lá e consertamos. Mas nós precisamos nos preocupar com o fruto, com aquilo que nós produzimos, com aquilo que você produz. Porque eu te garanto, se você produzir bom fruto, você vai ser abençoado, você vai se sentir feliz, você vai se sentir em paz. O resultado ele é maravilhoso, porque o fruto foi bom. É como um pai e uma mãe que, por exemplo, enviam o seu filho para a escola e vê suas notas boas. Não é bom? Quando vê seu filho se formando, não é maravilhoso? É fruto seu. Se preocupe com isso, o fruto é seu. Entendeu? Se preocupe com isso. Às vezes os pais jogam os filhos na escola e acham que a responsabilidade é da escola. Não. Responsabilidade sua. Sobre educação cristã. Não simplesmente pega e joga seus filhos lá em cima e acha que eles vão lá para cima para atrapalhar o seu culto. Não, eles vão lá em cima para aprender. É responsabilidade sua como pai, como mãe. Chega em casa, ora com seus filhos. Quantas vezes você já orou com seus filhos? Quantas vezes você leu a palavra com seus filhos? Você está entendendo? Depois, quando estiver lá fora olhando para as coisas do mundo, você não pode reclamar, porque quem ensinou foi quem estava lá fora, não você. Você entende? Então, quais são os frutos que nós estamos produzindo? Quais são os frutos? Sabe? E é interessante que a própria Bíblia fala sobre isso. Ela fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Ela diferencia. E eu queria que vocês abrissem comigo Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19.
Gálatas 5, versículo 19. Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre as obras da carne, quer dizer, os frutos da carne, e depois vamos falar sobre os frutos do Espírito. Gente, lembrando que frutos é igual a obras, é a mesma coisa, tá? Versículo 19, está escrito assim: ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos falar sobre isso aqui primeiro, rapidinho. Depois eu falo sobre os frutos do Espírito, tá? Quando nós olhamos isso aqui é... Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Para a gente falar sobre aquilo ali. Dentro de nós, eu costumo dizer que tem um Espírito Santo e tem um monstro. Toda vez que nós alimentarmos o Espírito fica forte e nós realizamos, existem os frutos do Espírito, que nós vamos falar daqui a pouco. Agora existe um monstro, que é a nossa carne. Gente, enquanto nós estivermos aqui na terra, nunca nós vamos matar ele. Nós vamos colocar ele para dormir. O que é colocar para dormir? É deixar ele quietinho lá no canto, porque de vez em quando ele vai querer voltar, e se nós deixarmos, ele vai crescer. Você está entendendo? Uma pessoa que tem problema com imoralidade sexual, ela não vai terminar isso da noite para o dia, vai ficar dormindo lá. Mas o que acontece? Se deixar dormindo lá, ela vai ficar quietinha. O espírito está forte, a carne está fraca. A partir do momento que a carne fica forte, o espírito fica fraco, o que acontece? Volta. Porque é o monstro que está dentro da gente. Você está entendendo? Isso em todas as áreas, sabe? Então, a única coisa que pode mudar o nosso caráter é o quê? É Jesus e o Espírito. Você está entendendo? É Jesus e o Espírito. Agora, vamos falar aqui sobre os frutos da carne. Isso então é um dos momentos que nós não estamos bem espiritualmente, tá? Quando nós olhamos aqui, e geralmente é bem normal, nós olharmos para essa primeira parte, que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, até aqui, por exemplo. O que é isso? Geralmente, nós costumamos olhar e até acusar mais essa parte. Está fazendo tudo errado, olha lá. Olha só, nós temos essa tendência, é a tendência humana de julgar. Está errado, nós não podemos julgar ninguém, mas é a tendência humana de julgar. Mas nós esquecemos dessa segunda parte aqui, e essa segunda parte, muitas vezes, ela está muito embutida dentro de diversas situações que nós vivemos dentro da igreja, sabe? Eu não vou falar exatamente o que, essa semana uma pessoa na célula, lá na nossa célula, falou sobre isso. Você está entendendo? Por quê? É uma coisa que tem atrapalhado a pessoa está lutando contra isso, porém, está lá. É uma pessoa que está fraca na fé? Não, é uma pessoa que está lutando, que está avançando e tudo mais, mas está ali. Aquilo ali é obra do Espírito ou obra da carne? É da carne. E essa segunda parte que diz o seguinte, que é o quê? Cadê? Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Gente, toda vez que você tiver qualquer um desses sentidos, é muito complicado você enxergar isso. Já parou para entender, já parou para observar que é muito difícil você enxergar esses problemas aqui na sua vida? Você vê, uma pessoa, ela costuma dizer que tem inveja de alguém? Dificilmente alguém vai dizer que tem inveja de alguém. Porém, é muito normal. Você está entendendo? Ódio. Cara, ninguém diz que tem ódio. Não gosto muito, mas não é ódio. Você está entendendo? Só que isso aqui é a tua carne gritando contra você para te atrapalhar. É a tua carne dizendo, olha só, eu estou forte e eu vou te derrubar. E como tem filhos e filhas que estão perdendo tempo por causa disso. Você está entendendo? Quanto tempo nós perdemos por coisas bobas?
Quanto tempo nós perdemos porque não conseguimos vencer as obras da carne? Nós precisamos fortalecer o espírito para que a carne seja morta. Nós precisamos fortalecer o espírito para que esses frutos da carne possam diminuir. Você está entendendo? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Embora eu seja novo, eu nasci no Evangelho e tipo assim, eu já vi muitas coisas acontecerem. E tem muita gente perdendo muito tempo e perdendo a vida por causa dessas situações aqui. Eu vou repetir de novo, tá? Ó. E sabe o que é pior? Pessoas que são abençoadas, pessoas que são de fé, pessoas que estão no reino. Ódio, discórdia. Gente, quando você for falar alguma coisa para outra pessoa, pensa se vale a pena falar. Às vezes você está criando discórdia de besteira, de bobeira. Você está entendendo? Tem que tomar cuidado. Ciúme, ira, egoísmo, dissensões. Quer dizer, olha só, dissensões. E se você for observar, está tudo embutido ali, né? Uma pessoa que tem inveja, ela vai falar mal, que vai fazer isso, que vai fazer... Está entendendo? Tudo está embutido. Vai criar facções para dividir. Não, nós temos que estar juntos, não separados. Você está entendendo? Que você diminua e que Jesus apareça. Às vezes você não vai fazer o que você quer fazer, mas isso é amar o próximo como a si mesmo. Você está entendendo? Às vezes você tem que pegar todo o seu orgulho e diminuir, porque o Evangelho não é sobre você, é sobre Jesus. Você está entendendo? O Evangelho é sobre Jesus, então que diminua eu e que Ele apareça. Você está entendendo? Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Nós não podemos ficar com essa parte, com as obras da carne florescendo. Nós não podemos ficar, isso aqui são frutos da carne. Gente, toda vez que alguma coisa dessa aparecer na sua vida, você tem que pensar, será que é isso? Senhor, eu vou me fortalecer espiritualmente porque eu quero matar isso. Eu vou fortalecer a minha vida, eu vou ler a palavra, eu vou orar mais porque eu quero matar isso. Eu não quero sentir isso. E se eu falar para você que muitas vezes eu não sinto isso aqui, eu vou estar mentindo. Mas muitas vezes eu estou lá, Senhor, eu vou diminuir para que o Senhor possa aparecer. Todos nós temos esses monstros dentro de nós. Você tem esse monstro dentro de você. Não acha que você é um santinho. Você não é, nós não somos. Você está entendendo? Então, como nós vamos lidar com isso? Se nós formos discípulos de Jesus, seguirmos aquilo que Ele está nos guiando, para onde Ele está nos guiando, os frutos do Espírito vão matar os frutos da carne. Você está entendendo? Os frutos do Espírito vão matar os frutos da carne. Você está entendendo? E quais são os frutos do Espírito? Aí vamos ler a partir do versículo 22. Vou voltar só numa frasezinha antes do 21, que eu achei interessante. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Lembra que eu falei sobre as promessas que ficam retidas? Você vai deixar de viver as promessas de Deus por causa dessas coisas. Você vai deixar de herdar todas as bênçãos por causa dessas coisas. Talvez você não perca a sua salvação. E gente, perder a salvação é um troço muito, muito complexo. Porque ninguém está apto a dizer quando uma pessoa perde a salvação. Porque Deus é muito misericordioso, muito. Mas aos poucos nós vamos nos afastando, aos poucos nós vamos morrendo, e quando você vê, você está distante de Deus. É algo muito mais, pesado. Enfim, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então, vamos lá, tá? Quando você vê uma pessoa amando a outra, é o que? Fruto do Espírito. O que está dentro dela? Forte, o Espírito. Quando você vê uma pessoa tendo paciência com a outra,
que é? Fruto do Espírito. Quando você está vendo uma pessoa sendo amável com a outra, fruto do Espírito. Quando você vê uma pessoa dando palavras grossas para outra, frutos da carne. Quando você vê uma pessoa amando a outra com as palavras, fruto do Espírito. Quantas vezes alguém chegou para você, em vez de te jogar para cima, te jogou para baixo? Quantas vezes você falou, eu vou parar de falar dos outros, vou começar a falar da gente, tá? Quantas vezes nós, em vez de colocarmos os outros para cima, nós colocamos os outros para baixo? Porque, gente, olha só, tem críticas que são para crescimento, e tem críticas que são resultado da inveja, ou do ódio, ou de qualquer coisa do tipo. O que está no nosso coração? Você está entendendo? O que está no nosso coração? Você entende? Frutos do espírito e da carne. Você percebe que, como às vezes até é confuso você descobrir o que é o quê? Porque quando você fala com uma pessoa para dar uma orientação para ela, pode ser simplesmente fruto da sua carne ou fruto do espírito. Você entende? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Porque a palavra diz, ela joio, né? Qual a diferença do trigo e do joio? O trigo são os discípulos de Jesus, aqueles que estão com Jesus. O joio são aqueles, a palavra diz que são aqueles que são colocados. Para me explicar melhor ler, né? Mateus capítulo 13, abre aí rapidinho. Eu vou ler rapidinho, tá? Que eu não ia ler, mas vamos ler. Mateus 13, 24. Vamos lá, Mateus 13, 24, está escrito assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quer dizer, o joio botou no meio do trigo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Qual a diferença do joio para o trigo? Por que naquele caso ali, ele estava querendo plantar o trigo e o joio? Alguém aqui é do campo e conhece um pouco sobre isso? A maioria aqui acho que não, né? Outro dia eu estava vendo uma explicação sobre isso. Na internet tem tudo, né? Qual a diferença do joio para o trigo? O trigo tem sementes, o joio não. O trigo dá fruto, o joio não. Você entende? E muitas vezes, se você for arrancar o joio, você acaba tirando o trigo também. Então, é tua missão julgar isso? Não. Isso é com Deus lá na frente, é com Ele. A tua missão é amar o próximo como a si mesmo. Você entende? Porque quem vai fazer sempre é Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que nos preocupar com o seguinte, tá? Para que nós sejamos bons discípulos e possamos viver as promessas de Jesus e viver aquilo que Jesus tem para a nossa vida, a herança de Jesus, nós precisamos dar bons frutos. Nós precisamos pegar o que nós recebemos e dar bons frutos. As pessoas que estão do seu lado, elas precisam ser mais felizes porque estão do seu lado. As pessoas que estão do seu lado precisam crescer porque estão do seu lado. Isso é fruto. A tua família tem que ser uma família abençoada. Por quê? Porque você está abençoado a sua casa. Você está entendendo? No teu trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, elas são mais calmas, são mais pacientes, são mais amáveis. Você está entendendo? Por quê? Porque você também é. Não seja aquele que agita, seja aquele que apacenta. Você está entendendo? Por quê? Fruto da carne, fruto do Espírito. Você está entendendo? Então, quais são os frutos? Eu estava falando sobre filho lá em casa, né? A gente está com expectativas aí para o ano que vem, gente. Calma. Ano que vem.
Mas a gente estava falando sobre a nossa preocupação é a criança distorcer o nosso ritmo de vida, né? Porque a criança é a tendência, né? Mas eu estava falando, a nossa casa é tão tranquila, é tão paz, a gente fica tão quietinho, não tem barulho, não tem nada disso, porque até hoje não tem criança, né? Enfim, eu acredito muito que seja mais tranquilo. Por quê? Porque lá em casa é tranquilo. Você entende como muitas vezes nós temos o nosso fruto, ele não cai longe da gente? Você está entendendo? Eu não posso deixar ele ficar muito perto da Raíza não, entendeu? Fala pra caramba, senão é... Lá na natação, cara, o pessoal já até sabe, né? Ela nem sabe disso. O pessoal já até sabe, quando eu chego lá e falo, tua mulher estava falando pra caramba. Eu falei, tava falando pra caramba. Sempre me atrasa. Ela acorda na hora de eu sair, gente. Eu tenho que sair 8h30, ela acorda 8h20 e vai pra frente, vai lá, oi amor, e tal. Eu falei, brincadeira, é uma benção, né? Mas fala, isso não é brincadeira não. Mas, vocês estão entendendo? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque tudo ao nosso redor é fruto daquilo que nós somos. Se você for uma pessoa que dá respostas atravessadas para as pessoas, você também vai tomar um monte de resposta atravessada. As pessoas não vão ficar próximas de você, as pessoas não vão querer estar próximas de você. Você está entendendo? Agora, se quando as pessoas chegam perto de você, você é amável, você respeita, você ama, você cuida, você dá atenção, e às vezes, gente, a atenção é tão pequenininha, é tão pouco, as pessoas já se satisfazem, porque no mundo de hoje não tem atenção. Eu costumo dizer que se você for contar o teu problema para uma outra pessoa, ela vai contar um outro problema que é pior que o seu. Dificilmente alguém para te escutar, para nos escutar, sabe? Então, as pessoas que estão do seu lado, elas são fruto do que você conquistou. Eu costumo dizer que a gente vai a alguns enterros, né? Muitos enterros. E nós sabemos a pessoa como ela é exatamente pelo enterro. No final da vida, que frutos ela teve? São aquelas pessoas que estão ali. Foi quem ela conquistou. E eu garanto que eu já fui em enterros com muita gente, e enterros que não tinha gente para carregar o caixão. Você está entendendo? É muito sério. Uma vez tinha uma senhora aqui da igreja, mulher de Deus, mulher de fé, firme, nunca vacilou, estava sempre firme na rocha. E no finalzinho da vida dela, eu fui fazer uma visita na casa dela. E quando eu cheguei lá, ela começou a falar. Estou falando muito hoje, gente, estou muito colado com a Raíza. Quando eu estava lá na casa dela conversando, ela estava falando, pastor, eu estou muito sozinha. Puxa, no final da minha vida eu sozinha. E eu fui, né, conversando e tudo mais. Gente, ela não tinha para quem dar o apartamento dela. Alguém te leva a tua mão, né? Esse aqui, né? Estou te chamando, irmã. Né? Ela não tinha quem deixar a herança dela. Não tinha. Você está entendendo? Por quê? Aí depois eu fui conversando. Tinha uma outra pessoa que foi comigo da igreja, né? E outra pessoa foi falando comigo sobre ela. A pastor, até o marido dela correu, porque não aguentou ela. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, tipo assim, as pessoas não quiseram estar perto dela. Por quê? Era uma pessoa que dava bons frutos? Não, os frutos eram ruins. Você está entendendo? Então, até as pessoas que estão do nosso lado, quanto mais pessoas você tiver do seu lado, é porque você é mais amável. Atraia mais gente para o seu lado, conquiste mais pessoas, coloque as pessoas do seu lado, sabe? Seja bênção na vida delas. Se preocupe com o que você vai dar para elas. O que você está dando para as pessoas que estão do seu lado. Você está entendendo? Nós, como discípulos, nós precisamos nos preocupar não com o que os outros dizem ou com o que os outros falam. Nós nos preocupamos com o que a gente faz. Você está entendendo? O que você faz. Você está entendendo? Então, é muito importante. Nós precisamos nos preocupar com o que? Nós, como discípulos, temos que dar frutos. E os nossos frutos vão honrar o nosso Deus. Você está entendendo? Então, quando você vai fazendo alguma coisa, você não vai fazendo de qualquer jeito, não. Você vai para dar fruto para Deus, para honrar Ele, para que Ele possa também... Aí a palavra diz, o que você pedir, Ele vai te dar. Você está entendendo? Por quê? Porque você tem honrado ao Senhor, você tem dado frutos a Ele.
Você está entendendo? Então, é muito importante, nós precisamos nos preocupar com isso. Salvação é uma coisa, salvação é pela graça. Agora, a tua fé, ela vai ser medida pelos seus frutos. E melhor, né? Os bons frutos, eles permanecem. Existem coisas que são feitas só para aparecer aqui no momento. Não. O nosso fruto, o teu fruto, precisa ser aquele que permanece, aquele que continua, aquele que permanece firme. Você vê, por exemplo, até sobre vidas. Quando Jesus fala para os discípulos, vão lá, multipliquem, né? Ganhem almas, mas olha só, discipulem. Ele não fala só para falar do amor dele, não. Ele fala sobre discipular, quer dizer, sobre cuidar, sobre ser algo mais profundo. No final das contas, frutos que permaneçam. Você está entendendo? Na sua vida financeira, se preocupe com frutos que permaneçam, não se preocupe com coisas que são imediatas, porque as imediatas elas vão passar. Quanto mais você construir, mais vai ser difícil de ser destruído. Se a estrutura for forte, e a estrutura forte ela não é construída da noite para o dia, tá? Quando você vê uma pessoa passando por uma luta danada, mas de pé, é porque ela tem uma base forte. Você está entendendo? Quando a base é forte, você pode ter certeza que demorou tempo para construir aquela base, sabe? Então, a nossa preocupação é que nós olhamos para o nosso Senhor Jesus. Senhor, eu quero ser discípulo seu. Senhor, eu quero que os teus frutos, os frutos do Espírito, apareçam através da minha vida. E mais que isso, esses frutos vão honrar o teu nome. Esses frutos vão honrar o Senhor. Aí, as promessas e a herança dos céus vão ser liberadas para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu queria ler agora a última parte com vocês, que está escrito em João 15, versículo 9. Voltamos para João. João 15, 9. Está escrito assim. Cadê 9? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês. Olha só, preste atenção. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Está vendo? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Amém? Versículo 15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Gente, que você possa ficar marcado isso no seu coração. Se preocupe com os resultados que você tem dado para Jesus. O amor, paz, vidas, transformação ao seu redor. Se preocupa com isso, não se preocupa só em receber, não. Se você só receber, você vai ficar frustrado. Agora, se você der frutos para Deus, e frutos que permaneçam, Ele vai trazer a alegria dEle para a sua vida. Ele vai trazer a paz dEle para a sua vida. Ele vai fazer com que você viva o sobrenatural aqui nessa terra. Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Recebe em nome de Jesus? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos. Sai do seu lugar, vem aqui para frente.